Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que tem uma Bíblia, vamos abrir no livro de Tito capítulo 2 e o versículo 11 até o versículo de número 15, que diz assim: portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dizer antes essas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade, e ninguém te despreze. Preste atenção, nós vemos aqui nessa passagem bíblica que o Senhor ele tem um projeto para cada ser humano. Nós vemos aqui nessa passagem bíblica que Deus tem um projeto para o ser humano. E qual é o projeto? Qual é a vontade de Deus para o ser humano? A vontade de Deus para o ser humano é que ele se regenere, que ele seja purificado, que ele seja resgatado, que ele seja, uma pessoa que venha praticar a justiça, um homem ou uma mulher de boas obras. Deus não permitiu que o ser humano viesse ao mundo para viver nessa devassidão que estamos presenciando. Deus enviou o seu Filho ao mundo com um propósito. Sabendo que a humanidade estava depravada, estava decaída, Deus enviou o seu Filho ao mundo para resgatar o ser humano. Preste atenção. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Essa graça de Deus para nós não merecia e nem merece. Graça, a palavra graça significa favor imerecido, entendeu? E é muito importante você entender o projeto de Deus. Você que está me ouvindo, você é um ser humano, pecador, como eu sou, e nós todos precisamos dessa graça, desse favor que Deus fez para todos nós. Sem essa graça é impossível que o ser humano seja perdoado. Você mesmo, se nós pegássemos hoje e colocasse cada um de nós frente ao tribunal de Cristo e nós observasse a palavra do Senhor, todos nós, sem exceção, nós condenaria a nós mesmos. Se nós pegasse agora a palavra de Deus, bastava os mandamentos, não precisava nem os preceitos da lei, não precisava nem as responsabilidades da lei, porque existiu no tempo da lei 613 preceitos ou responsabilidade que acarretava toda a lei. A lei que foi dada a Moisés, ela contém apenas 10 mandamentos. Dentro desses 10 mandamentos, acarretou sobre ela 603 preceitos, coisa que nem eu e nem você conseguíamos cumprir. E o homem que não cumprir a lei de Deus, ele será condenado. Então, por causa disso, o ser humano, ele precisa de Jesus, ele precisa dele. E não adianta você buscar em outra fonte, em outra pessoa, em outro meio, em uma religião, que você não vai encontrar. Não vai. Sabe por quê? Porque a porta de escape
é Jesus. A porta de escape é Jesus. O ser humano, ele pensa muitas vezes que depois que ele morrer, tudo acaba. Se fosse assim, seria muito bom. Se fosse assim, eu estaria junto com você para nós viver a vida na terra, porque a vida na terra ela é muito curta, viu? Para alguns chega a 60, outros a 70, e poucas pessoas chegam a 100 anos, pouquíssimas pessoas chegam a 100 anos. E 100 anos para quem quer viver é muito pouco, entendeu? Então viveu no passado, Matusalém viveu 969 anos, isso é viver. Agora, para hoje, que a Bíblia descreve que quando você chega aos 80, se passar dos 80, é só canseira. Aliás, no Salmo 90 e versículo 10 diz que se você passar dos 70, é só canseira e enfado. Canseira e enfado. Então a vida ela é muito curta. E qual é o projeto de Deus para a nossa vida? Entendeu? O que é que Deus deseja para a nossa vida? O que Deus deseja para a nossa vida é que nós venha se purificar, se regenerar, que nós venha mudar de vida, mudar de atitude, mudar de comportamento, mudar nossas ações que nós praticamos. Por quê? Porque um dia o próprio Deus vai cobrar de cada um de nós. Se você hoje partisse hoje, se você morresse hoje, o que seria da sua vida diante de Deus? Você já pensou nisso? Você que pratica muita coisa ainda desagradável a Deus, aí se você morresse hoje, você sabe qual era a situação que você ia enfrentar diante de Deus? Talvez você pense assim: não, pastor, eu não vou morrer agora, então não é preocupação para mim. Sim, se você não morrer agora, tudo bem, você ainda tem uma chance de você aceitar o Cristo Jesus que veio a essa terra e ganhar o direito à sua salvação, mas há uma possibilidade de você também morrer. Aí se você morrer agora, você já pensou quando você partir daqui, você se encontrar com o Criador e Ele olhar para você e vai ser a última vez que você vai vê-lo? Você vai olhar para Ele e Ele vai dizer assim para você: fulano, você teve uma chance na terra, você recebeu a palavra muitas vezes, alguém pregou para você diversas vezes, mas você não ouviu a palavra. Por quê? Qual será a desculpa que você vai dar para Deus? Qual será? Talvez você queira dizer que não teve tempo de vir à igreja. Talvez você queira dizer para Deus que é porque nasceu numa religião e achava que estava certo. Ou talvez você vai dizer para Deus que achava que tudo isso era mentira, era pura ilusão, que não havia outra vida após a morte. Aí eu pergunto para você: será que Deus vai aceitar essas desculpas? Será que Deus vai aceitar as minhas desculpas de não ter querido ouvir a sua palavra, de não querer dar ouvido à sua palavra? Será que Deus vai aceitar? Eu digo para você: claro que não. Pois a palavra de Deus diz que Deus não vai ter ninguém por inocente. Mas qual é o projeto de Deus para a minha vida, para o ser humano? Qual é o projeto de Deus? Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que o ser humano se purifique. A vontade de Deus é que o ser humano se converta. A vontade de Deus é que o ser humano se arrependa. A vontade de Deus é que o ser humano reconheça o sacrifício do seu filho que foi feito nessa terra. Entendeu? A Bíblia Sagrada ela é bem clara em dizer no Evangelho de João, no capítulo 14, o versículo 1, quando Jesus disse aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração, creia em Deus e creia também em mim. Então o Evangelho está sendo anunciado. Ninguém é inocente mais a ponto de chegar na presença do Senhor e dizer: Senhor, eu não me converti, eu não me regenerei, eu não me purifiquei, eu não deixei minhas práticas pecaminosas, Senhor, porque eu nunca ouvi o Evangelho. Isso não vai ser verdade, você sabe disso. Você já tem ouvido o Evangelho diversas vezes,
Alguém já tem dado até folheto a você, você amassa, joga no mato, você pisa em cima. E se alguém lhe dá uma coisa imoral, você guarda, coloca no bolso, fica mostrando os outros. Isso você gosta. Você acha que Deus vai ter alguém por inocente? Vai não, não vai. Então Deus está dando uma chance para nós. Qual é a vontade de Deus para o ser humano? Que os homens larguem, as mulheres larguem suas práticas pecaminosas, pois isso vai ser contado no dia do julgamento. Isso vai ser contado. Deixa eu lhe dizer, todos aqueles que morreram já nessa vida, eles já estão enfrentando suas amarguras, eles já estão enfrentando seu sofrimento. E tá, pastor, tá sim. A Bíblia diz que, a Bíblia Sagrada diz, por sua própria palavra, que o ser humano já está sofrendo. Lá no livro de Apocalipse, capítulo de número 20, o Senhor Jesus disse que o inferno dará as suas almas que estão lá, os seus mortos que estão lá. Por que estão lá? Porque já morreram, já faz tempo que eles morreram, estão lá, sofrendo. Esse lugar, a Bíblia descreve de Hades, lugar de sofrimento, lugar onde os mortos que não se converteram estão sofrendo, pagando um alto preço e ainda não foram julgados, ainda não foram condenados. Eles ainda vão se levantar do pó. Escrito está que no dia do julgamento todos ressuscitarão do pó para serem julgados. Está escrito que o mar vai dar os seus mortos, o inferno vai dar os seus mortos. Aonde morreu uma pessoa ainda que ninguém achou, pois vai ser dado os seus mortos. Você vê aqueles corpos que foram aterrados ali pelaquela barragem que foi estourada, aquela barragem lá em Brumadinho, aqueles corpos nunca vai ser achados. Segundo os engenheiros, ali tem corpos ali com 15 metros de profundidade. Aqueles corpos nunca vai ser achados, mas no dia do julgamento aqueles corpos hão de ressuscitar. E pastor, é desse jeito. Jesus disse que todos os mortos sairão do seu túmulo para serem julgados. Pastor, mas eu não acredito, porque muita gente já virou até pó, virou cinza, alguns foram queimados. Meu filho, o Deus que fez o primeiro homem do barro tem poder para ressuscitar quantas pessoas ele quiser. A Bíblia nos descreve que todos os mortos sairão dos seus túmulos para serem julgados. E aí? Qual é a sua versão? Qual é a sua palavra diante da palavra do Senhor? Será que o ser humano pode contender contra o Criador? Há muitos filósofos, há muitos estudiosos, há muitas pessoas que acham que não, isso aí eu não acredito, isso não existe, é conversa de fanático, é conversa de pessoas que não têm o que fazer. Tudo bem, pode falar o que quiser, pode dizer o que quiser. Também chamaram de louco Noé, chamaram de louco Ló, chamaram de louco Jesus, e nem por isso deixou de acontecer. Vai acontecer, porque está escrito e tem que acontecer. Então, meu amigo, minha amiga, você que nos ouve, eu poderia pregar uma palavra aqui, porque a palavra de Deus ela contém 66 livros, 39 no Velho, 27 no Novo. Eu poderia trazer uma palavra aqui em outra área para você, mas o que eu vejo na atualidade é que o ser humano está se perdendo a cada dia, principalmente agora, nessa atualidade, que os homens estão querendo ser mulher e as mulheres estão querendo ser homem. Isso é uma coisa terrível, uma abominação ao Criador dessa criação, entendeu? Essa criação de hoje, essa geração de hoje, ela é comparada com aquela geração de Sodoma e Gomorra, aonde praticava ali o lesbianismo. Você sabe o que é isso? Lesbianismo é a união de duas pessoas do mesmo sexo. Para nossa sociedade, isso já está até se acostumando, mas para Deus nunca vai se acostumar com isso.
E por causa disso, Deus está divertindo a nação a largarem seus pecados, a buscar uma conduta que agrade ao Senhor. Não pense que Deus vai aceitar a sua maldade, não pense que Deus vai aceitar a sua imoralidade, não pense que Deus vai aceitar os seus vícios. Deus não vai aceitar. Você tem que largar, você tem que se arrepender, você tem que se purificar. Pois olha o que ele diz aqui, olha o que ele diz aqui, ó. O qual se manifestou, se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Jesus se manifestou para nos purificar, para nos remir, para nos dar uma conduta melhor, uma vida melhor, que agradasse a Deus. E os ensinamentos de Cristo são uns ensinamentos de vida. Os ensinamentos de Jesus são ensinamentos que traz vida eterna. Mas o ser humano não quer, o ser humano procura sempre aquilo que desagrada a Deus, né? A linguagem de hoje é uma linguagem tão vulgar, uma linguagem tão pervertida, é uma linguagem tão imoral que não dá. Eu não sei como é que Deus ainda suporta uma nação como está esta. Eu tenho orado a Deus e tenho dito: Deus, ou o Senhor vem buscar a igreja, ou o Senhor converte o coração desse povo, porque a coisa está demais, o negócio está triste, está pervertido o ser humano. E eu quero dizer para você uma coisa: o querer de Deus é salvar você. Você pode ser rico, você pode ser pobre, preto ou branco, você pode ter uma intelectualidade formada ou não, você pode ser um doutor ou pode ser um agricultor. Na presença de Deus, todos serão julgados de igual modo. Aqui na terra, o rico tem mais vez. Na presença de Deus, ninguém tem vez, não. Na presença de Deus, vai contar aquilo que você fez para Ele. E se você não fez, pense nisso. Se você não fez nada, se você viveu uma vida devassa, uma vida de pecado, uma vida totalmente contrária à palavra do Senhor, quando você chegar na presença dele, você vai dizer o quê? O que é que você vai dizer para Ele? Ah, Senhor, eu não sabia. E Ele vai dizer para você: você sabia. Você tem visto o meu servo pregando a palavra quase todos os dias e você não deu ouvido. Você achou que a sua vida era daquela forma, tinha que ser daquela forma, você tinha que viver daquele jeito porque você gostava. E aí, o que é que você vai dizer perante Deus? Você não vai dizer nada, porque na presença dele ninguém diz nada. Você vai receber o castigo que merece, porque o ser humano ele é pecador e não quer largar o pecado. Ninguém vai falar nada na presença dele, porque a glória de Deus, o poder de Deus, a presença de Deus é tão forte que o ser humano não tem voz na presença dele. Pastor, o senhor tem resposta para isso? Claro, meu filho. Você acha que eu sou doido de falar o que eu não sei? João disse, no livro de Apocalipse, João disse que viu Jesus na sua glória. Quando João viu Jesus na sua glória, João caiu como morto, ficou como morto. E o próprio Jesus colocou a mão sobre ele, para que ele não morresse ali, fulminado pela presença de Deus. Ninguém vai conseguir contestar com ele, ninguém. Eu imagino que no dia do julgamento, muitas pessoas vão diretamente dizer: Jesus, eu sou condenado, eu mereço a condenação. Por quê? Porque realmente eu reconheço, eu tive a chance e não abracei, eu tive a chance, mas não quis abraçar. Portanto, meu querido, minha querida, esta é uma igreja que ela preza a verdade. Esta é uma igreja que ainda busca a fazer a vontade do Senhor. E você precisa entender, nós não estamos aqui brincando, nós estamos aqui denunciando que o ser humano precisa se arrepender, precisa largar o pecado para ter comunhão com Deus. Então eu encerro a minha palavra aqui dizendo para você: a vontade de Deus é que você se arrependa, que você se converta, que você largue todos os maus caminhos,
para que o sangue de Jesus te purifique, porque a única coisa que pode te trazer o perdão é através do sangue de Jesus. Quando ele morreu na cruz, ele disse: Pai, está consumado. O projeto da salvação é Cristo. E ele disse: se você confessar ele confessará perante o Pai. Mas se você negar, ele também te negará. Então, garanta a sua salvação. Garanta a sua salvação aceitando a Jesus como o Senhor da tua vida. E aí você não tem do que se preocupar, porque quem pode julgar é Deus, mas quem condena também é Deus. Lembre-se disso. Jesus está te dando uma chance. Venha buscar a sua salvação. Venha buscar o seu perdão em Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e te dê sabedoria para você compreender. Em nome de Jesus. Amém.